1º de junho de 2024, Paulo Ricardo Paul, estamos ingressando no 30º mês, 2 anos e meio da nossa luta GRAM para Todos. 30 meses se passaram desde que o governador concedeu um reajuste apenas para os ativos, quebrando a paridade. Esse vídeo é basicamente para recomendar aos senhores e às senhoras que não assistiram o último vídeo da doutora Miriam Ben. O título do vídeo é Desafio à Paridade, a Batalha Judicial dos Militares Veteranos do Rio de Janeiro. É um vídeo que já ultrapassou 3.000 visualizações. É um vídeo onde, mais uma vez, a doutora Miriam Ben foi muito feliz, foi muito didática para explicar o que está ocorrendo com a sua ação, onde solicitou o recebimento da GRAM, por ela ser uma gratificação genérica, portanto, deve ser paga para todos, ativos, veteranos, pensionistas, sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou evitar os termos técnicos, ela usa no vídeo, e vou resumir a situação. Não deixem de assistir o vídeo. Quem não assistiu na íntegra, assista na íntegra. Ela entrou com ação, primeira instância, perdeu. Recorreu, foi para a segunda instância e perdeu novamente. Uma desembargadora fundamentou na decisão dela que a GRAM era pro labore faciendo, mantendo a decisão de primeira instância. O que fez a doutora Miriam Ben? Ela entrou com um recurso. Nesse recurso, ela pegou cada item que a desembargadora usou para fundamentar sua decisão e ela rebateu, demonstrou que aquela fundamentação era incorreta. Só que, para a surpresa dela e para a surpresa de todos aqueles que assistirem o vídeo, a turma, quer dizer, o colegiado de desembargadores que avaliou esse recurso, apesar da doutora Miriam Ben ter derrubado todas as alegações sobre a decisão anterior, a turma manteve a decisão e manteve que a GRAM é pro labore faciendo. Eu considero isso, e agora eu não estou falando como interessado na causa, eu estou falando como cidadão. Diante de tudo que eu tenho visto, eu como cidadão, eu fico sem entender o que está acontecendo. Eu não consigo buscar uma explicação que seja palatável para o fato de ter sido mantida uma decisão que a fundamentação foi toda derrubada. Eu já não consegui entender quando lá no começo, em primeira instância, juízes
deram ganho de causa para nós e depois a opinião mudou. Como é que eu tenho o mesmo fato, tenho uma opinião, daqui a pouco o mesmo fato eu tenho outra opinião, sendo integrante do poder judiciário, que é o poder que deve resolver as questões, deve resolver as discordâncias. Se o poder que deve resolver as discordâncias entre as pessoas, ele uma hora decide um fato de um jeito, aí vem um fato semelhante, igual, decide de outro jeito, passa a decidir de jeito contrário. Eu não consigo entender. Até porque não surgiu nada novo. Eu entendo que decisões sejam mudadas a partir da existência de fatos novos. Se conhecia até aqui, de repente apareceu um fato novo. Opa, peraí. Esse entendimento aqui estava errado em função desse fato novo. Mas eu não vejo esse fato novo. Se ele existiu ao longo desse processo todo de 30 meses, eu ainda não vi, muito pelo contrário. Os fatos novos que eu vejo são fatos novos que pioram a situação para esse entendimento contrário a nós. A doutora Miriam Bem colocou contra-cheques de pensionistas com a rubrica de pensão especial. Como uma pensionista com a rubrica de pensão especial corre risco de atividade militar? Ela citou o caso dos presos. Como alguém que está preso, um PM ou bombeiro, ele corre risco da atividade militar estando no cárcere. E eles estão recebendo esses grupos e vários outros grupos. Então não há como entender o pro labore faciendo em função da forma como a grana está sendo paga. Não há como entender. Ninguém conseguiu até hoje me explicar esse entendimento. E olha que eu já vi sentenças, eu já ouvi áudios, eu já assisti vídeos e ninguém, não apareceu um iluminado que conseguisse explicar diante da forma como está sendo paga na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar a grana, que ela não é genérica. Então, por favor, assistam esse vídeo. A doutora Miriam Bem é muito didática e é muito importante para nós conhecermos o que está acontecendo no Poder Judiciário. Eu, em vídeo recente, eu gosto muito de traçar paralelos, né? E eu falei sobre futebol. Eu vou, na condição de cidadão brasileiro, diante de tudo que eu conheci até hoje, dessa nossa luta de 30 meses, para receber o mesmo reajuste que foi pago aos ativos, e quem determina isso é a lei, ou seja, a lei está sendo descumprida. Se foi dado reajuste para os ativos, obrigatoriamente o reajuste tem que ser dado para veteranos sequelados e pensionistas. Quem determina isso? Leis federais e estaduais. Isso não era nem para ter ido para o judiciário. Nós éramos para estar recebendo desde janeiro de 2022. Todo mundo. Presos, pensionistas com a rubrica de pensão especial. Então eu vou usar aqui, traçando um paralelo, vamos supor que tenha surgido uma lide
entre Paulo Ricardo Paul e um cidadão que nós vamos aqui chamar de João. João afirmou que o primeiro uniforme do Fluminense é na cor azul. Aí eu, João, não é azul, João. Olha aqui, olha o primeiro uniforme. Assista um jogo do Fluminense que esteja com o primeiro uniforme. Pesquise na internet. João insiste. Não, o primeiro uniforme do Fluminense é azul. Isso me incomoda tanto. Eu sinto que João está querendo prejudicar o Fluminense. Aliás, eu escrevi um livro quando a imprensa tentou prejudicar o Fluminense em 2013 e demonstrei que o Fluminense não tinha nada a ver com o problema. Mas, incomodado que João está falando que o primeiro uniforme do Fluminense é azul, eu entro no judiciário e perco em primeira instância e perco em segunda instância. Inconformado com isso, eu resolvo fazer um recurso. Vou na loja oficial do Fluminense, compro um primeiro uniforme do Fluminense, com nota fiscal descrevendo que é o primeiro uniforme. Vou até o Fluminense, pego documentações oficiais do Fluminense, que o primeiro uniforme é nas cores branco, verde e grená. Pego vídeos de jogos do Fluminense, compro uma bandeira do Fluminense, instruo também com uma imagem do escudo do Fluminense, para provar que o Fluminense é branco, verde e grená. E eis que eu perco esse recurso. E o judiciário continua a favor de João, que o Fluminense tem o primeiro uniforme na cor azul. É assim, mal comparando, que eu me sinto com essas derrotas junto ao judiciário. Eu, atualmente, não aconselho ninguém a ingressar no judiciário. Agora, eu vou fazer um comentário sobre uma postura que eu teria. Hoje, 30 meses depois de assistir vários vídeos, depois de ouvir vários áudios, depois de ler várias sentenças, de ler várias ações do Grã para Todos, Grã para Todos, Grã para Todos, mas eu não ingressei no judiciário. Repito, não aconselho a ninguém a entrar no Poder Judiciário para discutir isso, porque nós estamos perdendo todas. Agora, a minha ação ainda não foi julgada, está na primeira instância, mas eu sei que eu vou perder. Mas eu não entrei com ação. Eu, vendo isso tudo que está acontecendo, essa situação inexplicável, eu chamaria um advogado, ou iria ao escritório do meu advogado e diria o seguinte: eu vou entrar com uma ação para ganhar grana. O advogado certamente ia me desaconselhar. Mas eu digo, não, eu quero entrar. Mesmo que eu perca, que eu tenha que pagar custas, eu quero entrar pelo menos para ver a decisão na primeira instância. Eu quero entrar. Agora, como nós vamos fundamentar essa ação? Com a maior simplicidade do mundo. Meia folha de fundamentação. Citar as leis onde está prevista a paridade, só citar lei, artigo tal, lei, artigo tal, lei, artigo... Inclusive a 9537. Citar os conceitos que existem por aí de paridade, que em síntese, paridade é um direito de quem? Do veterano. O veterano tem direito à paridade.
Que direito é esse? Reajustou o ativo, tem que reajustar o veterano, o sequelado e a pensionista. A gratificação tem que ser genérica, envolver todo mundo. Esse reajuste tem esse condão. Mas eu não ia falar nada. Não toca em genérica, não toca em prolabore faciano, não toca em nada disso. Você vai pegar, vai botar as leis, como já falei, os conceitos, e vai colocar a declaração do governador do estado do Rio de Janeiro, que afirmou que teve que conceder um reajuste para os ativos, porque senão 10 mil ativos iriam passar para a inatividade. Como ia ficar a segurança pública diante dessa situação? Então, ele meio que obrigado, ele concedeu um reajuste para os ativos. Ele declarou isso. Tem matéria sobre isso. Eu só juntaria isso. E solicitaria pela paridade que eu recebesse também a partir de 2022, a partir do mês de janeiro. Em função da declaração do governador, que afirmou que concedeu um reajuste para os ativos. Volto a dizer, eu hoje não entraria nessa discussão. É prolabore faciendo, é genérico. Não. Paridade, repetindo, é um direito que tem o inativo. De toda vez que o ativo receber um reajuste, ele tem que receber igual. O governador disse que deu um reajuste, então tem que dar para todo mundo. Eu simplificaria a discussão. Aí eu queria ver a Procuradoria-Geral do Estado dizer que o governador não disse que deu um reajuste. O reajuste está nos contra-cheques desde janeiro de 2022. O próprio governador afirmou que concedeu o referido reajuste. Como se vai provar que ele não deu o reajuste? Talvez fosse mais difícil de ficarem contra nós. Porque está muito difícil de entender. Sinceramente, está muito difícil de entender. Infelizmente, né? Na condição de cidadão fluminense, eu vejo o Rio de Janeiro num estágio de degradação tão grande, estágio esse que vem sendo atingido ao longo de décadas, ao longo de governos, que eu poderia comparar a um trem com centenas de vagões, todos eles descarrilhados, a partir da locomotiva até o último vagão. Esse quadro, essa imagem desse trem gigantesco, que é o estado do Rio de Janeiro, é um grande estado, é um estado rico, que vem sendo degradado. Então, essa imagem desse grande trem todo descarrilhado é para demonstrar a dificuldade que será recolocar locomotiva e esses vagões todos de volta no trilho da boa governança, para que esse Estado tão forte possa promover o bem-estar da sua população, hoje tão sofrida, sem direito
praticamente nenhum. Segurança, saúde, educação, justiça, sem direito praticamente nenhum. Nós só não podemos, homens e mulheres de bem, desistirmos. Temos que manter o otimismo. Juntos somos fortes desde 2007.